Eu sabia que Jesus estava aqui. Não foi por acaso que Deus falou com Rai, não foi por acaso que Deus falou com Edson, não vai ser por acaso que Deus vai falar com você. Amém ou não amém? Rapaz, a palavra de Deus, ela diz para a gente pregar, anunciar, em tempo e fora de tempo. Diga assim, em tempo e fora de tempo. Mas você pode dizer, pastor, e como é que é fora de tempo? Né? Às vezes você está no trabalho, tem gente que é assim, entendeu? Está no trabalho e diz assim, aqui é lugar de trabalhar, aqui não é lugar de pregar não. Já viu alguém dizer isso? Qual foi a última vez que você, no seu trabalho, saiu da curva e colocou Jesus? Qual foi a última vez que você, no seu trabalho, teve alguma situação que Deus permitiu que acontecesse, cabia a mensagem de Jesus e você falou? Só que em tempo e fora, em tempo, na hora está marcado para pregar, vai lá e prega, é o tempo de pregar, amém ou não amém? Mas tem aquela hora que não está marcado para pregar, aí você tem que pregar, amém ou não amém? E hoje, rapaz, quem vinha pregar era o pastor Marcos, mas houve um imprevisto, e é danado para acontecer esses negócios, né? E ele me ligou muito preocupado, dizendo que o que aconteceu, né? E que não vai poder chegar, e que se viesse ia chegar muito tarde. Eu disse, não, não tem a perder não, vai dar tudo certo, Jesus está no controle, amém ou não amém? Quando isso acontece, normalmente ninguém fica preocupado, o pastor não fica preocupado, porque ele vai e prega. Mas estamos estudando o tema, aí o negócio é complicado, né? Tem um tema específico, tem um capítulo específico, um texto. Para quem está vindo pela primeira vez, não vai entender nada. Se qualquer mensagem que pregasse, ia dizendo, mas para quem está vindo para os estudos, ia dizer, rapaz, mas não era Atos capítulo 11, capítulo 12, pelo menos, que ia pregar ali e tal, né? Alguns até leram. Eu não sei se vocês achariam melhor desligar o ventilador. Quem acha melhor? Pelo barulho, não é? Esse de cá é um barulho danado, né? Vamos continuar orando para Deus mandar ar-condicionado. Quem crê nisso aí? Ele é o dono do ouro da prata. Ar-condicionado fica friozinho, uma delícia e é silencioso. Amém? Olha que negócio. Que silêncio. Quem está lá atrás, está ouvindo direitinho? Sim ou não? Um diz está bom, outro diz mais ou menos. Eu não fico em dúvida. Edson, me ajuda aí, Edson, que eu não confio no ouvido de Rayane, não. Tá bom o som aí? Ok? Meus amados, sendo assim, como tem sido um ensinamento para mim, vai ser para você também. Vai ter momento que Deus vai colocar na tua mão algo que talvez você não estava nem preparado para fazer e não se sinta, como eu, preparado para fazer aquilo especificamente. Se me colocar para pregar todo dia, eu vou pregar todo dia, glória a Deus por isso. Mas com o tema não é brincadeira, só que não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. Aconselho a você estar preparado, porque com o que eu estou aprendendo hoje, eu vou ensinar a vocês também. De repente eu vou começar a dizer assim, Manu, vem trazer uma palavra para a igreja, do nada assim, pá! Amém ou não amém? Eu vou dizer, Thalita, vem trazer uma palavra, amém ou não amém? Eu vou dizer assim, Flavinha, vem trazer uma palavra, do nada, pá, amém ou não amém? E com isso, nós vamos estar o tempo todo alerta, porque a Bíblia diz que o ladrão, ele não avisa quando vem. A Bíblia diz que o ladrão, ele chega de repente, na escuridão, arromba a porta, entra, e a gente fica naquela, né? Essa noite, um barulho, os gatos lá em cima do telhado, e tem para mim que não está mais no telhado, já entraram agora no gesso, eu acho, que estavam bem pertinho da gente, não foi, irmão? Eu digo, vão cair aqui na cama. Só que daqui a pouco um barulho lá na cozinha, eu digo, eu vou lá. Aí a mente diz, mas tu vai fazer o que se tiver um homem dentro de casa? Eu digo, mas é melhor eu sair e fazer alguma coisa do que ele entrar aqui no quarto, tá eu, minha mulher e meu bebê. Amém ou não amém? São coisas que a gente não está preparado para isso, mas a gente tem que se posicionar em relação a algumas coisas. Então, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Isso quer dizer, haja
haja o que hajar, continue ajando. Já viu essa conjugação? O que importa é que você haja. Amém ou não amém? E abre a palavra de Deus aí em capítulo 11 de Atos. O som ficou muito bom para mim agora. Tá bom vocês aí? Tá rapitando, não foi tão ruim. Atos capítulo 11. Vou ler do versículo 19 em diante. Atos capítulo 11. Quem achou diz amém. Quem não achou diga assim, misericórdia. Tem alguma misericórdia no meio aí, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. É o 5º livro do Novo Testamento. Capítulo 11, versículo 19. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém, ficou ruim agora, a palavra, senão somente aos judeus. E havendo entre eles alguns varões de Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número cresceu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudessem, socorro aos irmãos que haviam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém ou não amém? Irmãos, aqui começa algo que ainda não terminou. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Em todos os primeiros capítulos do livro de Atos, vai ser falado, vai ser mostrado que a igreja do Senhor na Judeia estava crescendo. E pode baixar um pouquinho só, se quiser, o áudio aí. E lá? Parou, então vira para lá, total. Estão ouvindo aí? Ok? Aqui eu vou me virando nos 30. Amém ou não amém? Se eu gritar demais, aí o problema é de vocês. Tá tudo certo. Quando a gente pensa que não pode piorar, diga assim, pode. Mas quando pensa que não pode melhorar, diga assim, pode também. E acontece que, de repente, no versículo 19, começa a mostrar que a igreja que foi dispersa, ou seja, quando mataram Estevão, você lê isso lá no capítulo 7, capítulo 8, depois você vai ver essa história. Quando mataram Estevão, de repente, correu crente para tudo que é lado. É tudo crente, até a pressão vir. E não é porque eles correram que eles deixaram de ser crente. Eles simplesmente começaram a fugir para sobreviver. E tinha Deus por estratégia, e muitas vezes Deus não conta a sua estratégia. Há momentos em que você
percebe que aconteceu algo de ruim na sua vida, e nós só conseguimos ver com uma lupa bem grande o que aconteceu de ruim, mas não percebe que em meio às coisas ruins, Deus é especialista de converter maldição em bênção. Amém ou não amém? Mataram Estevão, isso é bom ou ruim? É ruim. Só que aquilo que foi considerado como uma única semente que morreu, a Bíblia diz que o próprio Jesus falou: se o grão de mostarda não morrer. É exatamente assim na vida do crente. Uma coisa que morre naturalmente faz com que muitas outras coisas boas venham a nascer na vida de um cristão, daquele que segue a Cristo, inclusive no reino de Deus. Estevão morreu, o povo correu, porque disse: se matar Estevão, matar a gente também. Se você soubesse que se reunir num lugar como esse, de portas abertas, e só falasse o nome Jesus é o Senhor, você corresse o risco de morrer, da cabeça ser arrancada aí mesmo, você estaria aqui agora? Não, irmão, nem eu, viu? Também estaria não. Estaria escondido em algum lugar, pregando o evangelho de forma estratégica, não de porta aberta em pleno bairro do Cajá, botando o som quebrou, botar outro. Não faria isso. Ficaria, graças a Deus, foi o anjo que queimou o som, para ninguém vir. Olha, não foi eu, Jesus, foi o anjo. Então, e começava a dar desculpa para poder pregar, e dizer: eu estou pregando. Mas não. Quando Estevão morreu, perna para quem te quer, correu um para um lado, correu um para o outro. A igreja fez assim, ó, espalhou. Só que eles espalharam pelas cidades vizinhas e foram andando. E quando eles saíram correndo daquela cidade, da Judeia, eles começaram a pregar. Mas para quem? Para os judeus. Eles saíram da Judeia, mas só pregavam para os judeus, que sempre deram um jeitinho de estar por fora da Judeia. Começaram a pregar para os judeus. E eles ouviam e criam no nome do Senhor Jesus. Só que o que me chamou a atenção aqui é que no versículo 20 diz assim: e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene. Diga assim, Cirene. Diga assim, Cirene. Vocês estão comigo? Amém ou não amém? E por que repetir o nome Cirene? Que talvez você nunca tenha ouvido isso, esse nome Cirene. Talvez quando eu falei Cirene, Rebeca, se estiver prestando atenção, pensou assim: rapaz, ambulância, Cirene em cima, pá. Cirene era uma cidade onde daquela cidade existe uma personagem, ou uma personagem extremamente conhecido. E esse homem é tão conhecido, mas seu nome não foi citado. A Bíblia diz que quando Jesus estava carregando a cruz, no meio do caminho do sofrimento, era tão pesada aquela cruz e representava nossos pecados, nossa culpa. Jesus, um homem comum como eu e você, de modo algum Jesus era como um monte, não era. A Bíblia não faz referência a Jesus forte, Jesus bonito, Jesus alto, nada. A Bíblia, quando fala de Jesus, fala dele numa situação muito delicada. Cita ele 700 anos em Isaías, capítulo 53, vai dizer que ele era sem formosura. Claro que ele tinha apanhado muito, já estava na cruz quando é revelada a profecia. Ele tinha sido destruído, mas de fato Jesus não tem por que nós imaginarmos que ele era lindo, porque ele se destacava por sua beleza. Não tinha por que achar que ele era forte, até porque isso é um dos motivos pelo qual o povo repudiou Jesus, que quando ele aparece e se revela como Messias, os judeus esperavam alguém como Saulo, esperavam alguém como Davi, esperavam alguém como Salomão, homens fortes, grandes, bonitos, do peito largo, do queixo comprido, musculoso, grande. A Bíblia diz que daqui para cima ninguém era mais bonito que Saul. Era coisa de cinema, de Hollywood. Aí vem Jesus, carpinteiro, trabalhador, José e Maria, filho de José e Maria, fazendo um trabalho que era muito comum ali. Cresceu no meio do povo sem nada se destacar. De repente, é tão assim não importante que for citado isso, que a Bíblia fala de Jesus até os 12 anos, depois dos 12 se cala até os 30 a respeito da história dele. Fala nada. Mostra claramente que não tinha nada de relevância que fosse nos ensinar, ou que fosse propósito de Deus revelar na vida dele antes daquele momento. Mas quando ele vai para o caminho de sofrimento, carregando a minha e a sua cruz,
que na verdade seria a cruz de um homem muito mau. Aquela cruz de Jesus era a cruz de, quem sabe? Ninguém. Barrabás. Barrabás, aquele homem assassino, e iria morrer. E vocês sabem da história que ofereceram Jesus, dizendo assim: ninguém vai escolher Barrabás, ninguém vai querer livrar Barrabás, né? Vamos colocar Barrabás e Jesus, e no final a gente solta Jesus. Quando colocaram Barrabás e Jesus, disseram: solta Barrabás. E aquilo foi uma ofensa. Eu estava há muitos anos conversando com o esposo da minha tia, posso considerar de tio também, um homem muito inteligente, um homem muito conhecedor do hebraico, na verdade, professor de escola hebraica. Jader, o seu nome também é um nome hebraico. Seus filhos estudaram em Israel, seu filho foi para o exército de Israel, então ele estuda na escola hebraica, ele representa os judeus em Pernambuco, é uma autoridade. De repente eu conversando com ele um dia sobre isso aí, e sabe que eles não creem em Jesus como nós cremos, eles acreditam que existia um Jesus, mas Jesus é Jesus, como Genésio, sabe como é que é? Jesus, um caba lá. E eu conversando com ele um dia, disse: Jader, eu não pedi oportunidade, fui falar de Jesus naquela alegria, mas com sabedoria, sem parecer que estava querendo pregar, porque a ideia a Bíblia diz que faça de gentil com gentil e de judeu com judeu. Então de judeu tem que fazer de quê? De judeu. Amém ou não amém? E eu conversando com ele naquela coisa toda, de repente ele me falou um negócio. Ele disse: mas você sabe que quando gritaram assim, solta Barrabás, Barrabás significa filho do pai. Ele estava querendo me dizer de forma, como quem diz assim: menino, deixa de ser besta. Quando disseram solta Barrabás, soltaram o filho do pai. Então quer dizer que Barrabás era filho de Deus, filho do pai, ou algo desse tipo. Mas quando ele falou isso, eu disse: glória a Deus. Eu disse: por quê? Se disseram solta Barrabás, solta o filho do pai, e soltaram Barrabás, a humilhação de Jesus foi maior ainda, e a glória então é muito maior do que a humilhação. Porque imagina Jesus, sendo o verdadeiro filho do pai, ouvir o povo dizer: solta Barrabás, solta o filho do pai, mas na hora da escolha soltaram o ladrão. Então a glória é maior ainda de Jesus, a humilhação foi maior. Quanto maior a humilhação na minha e na tua vida, maior é a glória de Deus na nossa vida, amém ou não amém? A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Jesus se humilhou e calou-se ao ver o povo dizendo que o filho do pai era Barrabás. Ó, como que diz assim: não importa o que dizem, eu sei quem eu sou, amém ou não amém? E no meio do caminho, com o peso, depois de ter apanhado muito, ele andando naquele caminho, um homem que não era da Judeia, não era judeu, um homem, quando percebe o sofrimento de Jesus caindo no meio, Jesus com aquela cruz com peso, se antecipa, passa por meio da multidão, levanta a cruz de Jesus e carrega a cruz de Jesus. Esse homem quase não se fala sobre ele, mas existia um homem conhecido como Cirineu. Quem já ouviu isso? O Cirineu. O Cirineu quer dizer um homem que é de Cirene. Se fosse de Vitória, um vitoriense. Se fosse de Recife, um recifense. Mas aquele homem, um Cirineu, estava lá naquela hora. Parecia que ele estava num lugar sem propósito. Mas eu percebo que a Bíblia diz que quando Jesus morre e a igreja se dispersa, no meio daqueles crentes, tinha um homem de Cirene que foi para fora pregar: eu conheço Jesus, eu vi Jesus, Ele é verdade, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele apanhou e não deu um grito, como ovelha muda ao matador Ele foi. Não sei se foi ele que pregou, mas a Bíblia diz que os judeus correram, fugiram por causa do que estava acontecendo com Estevão, mas não pregaram aos gentios, só queriam pregar aos judeus. Não, a mensagem do Evangelho é só para o povo de Deus, é só para o povo que já é crente. Eu quero pregar para o judeu. Mas um homem que era Cirineu disse: ei, eu não era judeu, mas eu criei nele, eu vou pregar para o gentil, eu vou pregar para todo mundo que existe um Deus que salva, independente da nação que ele seja. Um Cirineu saiu e pregou o Evangelho. A Bíblia diz que aí começou o Evangelho a ser pregado não por Jesus, mas pelos seus discípulos aos gentios. Antes só Pedro tinha pregado. E Pedro, quando pregou, que voltou,
os apóstolos deram pressão. Vem cá, está pregando a gentil, é? Que negócio é esse? Está aí no capítulo 11, depois você lê anteriormente. É para pregar para judeu. Aí Pedro disse, olha, antes que vocês falem mais alguma coisa, eu quero dizer, eu estava pregando, eu estava em casa orando, na casa de Simão, quando chegou um pessoal lá para me buscar, dizendo que o anjo apareceu a um homem romano lá, chamado Cornélio, mandando me buscar, e quando pensa que não, o Espírito Santo fala comigo, confirma esta palavra, eu vou lá pregar. Quando eu chego lá, levei comigo um monte de judeu. Quando eu começo a pregar para aquele homem, no meio da pregação, estando aquele homem que era romano, estando seus amigos que não eram judeus, estando toda a sua família, no meio da pregação, houve um mover do Espírito, a porta do céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e profetizar ao mesmo tempo. Agora me diga uma coisa, crente, Pedro perguntando aos apóstolos, como é que eu vou negar ao povo que não é judeu água? Ou seja, como é que eu não vou pregar e batizar quem não é judeu se o Espírito Santo já desceu sobre eles? Se Deus não negou o seu Espírito, eu vou negar a palavra e água? Não. E quando Pedro falou isso, a Bíblia diz que eles creram, se alegraram, mas ainda assim ficaram meio que em off, segurando por aqui, vamos ver, porque quem sabe foi só essa vez. Mas aí, a palavra começou a sair da Judeia. E o texto fala que eles foram para outras cidades, e no versículo 22 disse, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja. Versículo 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Olha, a mensagem foi pregada fora, mas a informação voltou para Jerusalém, dizia assim, ei, vocês não pregaram, mas lá estão pregando, e Deus está salvando, curando, batizando, fazendo milagre, em todo canto onde se anuncia o Evangelho, Ele opera maravilhas, Ele é Deus. E o que acontece? No versículo 22 diz que Barnabé foi enviado a Antioquia. Depois que descobriram o que estava acontecendo lá, enviaram Barnabé, aquele que cuidava de Paulo, de Saulo. E diz que ele foi enviado a Antioquia, e quando chegou lá, ele foi exortar o povo na palavra, dizendo que permanecessem no Senhor. E quando eu vi aqui permanecessem, eu entendi que existe uma necessidade entendida pelo Espírito do Senhor, para que nós, enquanto cristãos, para nós, enquanto crente, não se conforme com o nome, não, eu sou evangélico, eu sou crente. A Bíblia diz, não, tem que permanecer no Senhor. Quando ela fala permanecer, ela está dizendo, existe a possibilidade de você já não estar mais no Senhor, estar na igreja, estar na On Grace, estar na Assembleia de Deus, na Batista, Presbiteriana, Congregacional, qualquer denominação que seja, mas não está no Senhor. E Barnabé volta, e ele pregou isso porque a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Só que no versículo 26 diz que eles começaram a anunciar, e lá pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Diga assim, cristão. Muita gente diz assim, qual é a tua religião? Eu sou crente. Já viu? Se eu sou evangélico, chega, evangélico, chega, abre a boca para dizer evangélico. O outro diz assim, eu sou protestante. É tudo uma coisa só, né? Crente, evangélico, protestante. Outro diz, eu sou católico. Só que eu me lembro que um dia o bispo Miguel Uchoa, ele é o bispo anglicano, da igreja anglicana aqui no Brasil hoje, primaz. E ele andando há muitos anos, ele não era bispo, ele servia como pastor da igreja em Piedade. Ele é surfista, ele é muito grandão. Ele era conhecido na época como o maior pastor do Brasil. Por causa do tamanho dele, era maior, entendeu? Bem alto. E ele andando na beira da praia ali, caminhando, um dia, simplesmente ele encontrou um homem bêbado agarrado num poste, 5 e pouca da manhã.
tinha enchido a cara a madrugada todinha, estava lá, caído o prio, agarrado no poste, tentando se levantar, o bêbado. E quando ele tentava se levantar, o pastor foi andando assim, olhando para ele. Quando foi chegando perto, o bêbado olhou para ele e disse: e aí, pastor, a graça e a paz. O pastor olhou assim e disse: meu Deus do céu. Aí o bêbado disse: está lembrado de mim não, pastor? Ele disse: meu filho, estou não. Ele disse: foi o senhor que me converteu. Ele disse: deve ter sido eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, tu não estava desse jeito não. E isso me faz entender que é muito diferente ser cristão. A Bíblia cita que abraçaram a fé evangélica, viviam a fé evangélica. Existe uma fé evangélica, não existe um evangélico na Bíblia. Existe aquele que abraça a fé evangélica. Nós chamamos culturalmente de evangélico. Mas a Bíblia diz, fez claro, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Só que esse nome está deturpado. Hoje, quando se fala, o cara que diz, eu sou cristão, é aquele cara que nem é crente, nem é católico, é aquele cara que crê em Deus. Ele não quer dizer que é ateu, ele não quer dizer que é filho do cão, não quer dizer que está desviado. Ele diz: não, eu sou cristão. Já viu? Para não dizer que não é nada, eu sou pelo menos cristão. Só que é uma ofensa para o cristianismo isso. Porque nós somos o que de fato praticamos. Já viu alguém dizer assim: eu sou homem, não praticante? Já viu? Não, você é o que pratica. Amém ou não amém? Já pensou? Um monte de... Deixa eu ver aqui um gordinho. Marcelo diz assim: eu sou preparador físico e sou fisiculturista, só não sou praticante. Não faz sentido? Não faz. Não faz. Um monte, cito novamente, faz sentido, né? Não precisa dizer muita coisa, porque você olha, você vê que tem uma coisa diferente. Não sei o que, mas você sabe o que é. Mas tem diferença. A mesma coisa é a fé. A fé é algo que não eram eles que se chamavam cristãos. A Bíblia diz que eles foram chamados pela primeira vez cristãos. Você é o que pratica. E algumas vezes alguns dizem assim: mas eu sou evangélico. Por quê? Eu conversei um dia desse com um casal, a gente falou sobre isso, não foi? E você é o que pratica. A pergunta é: você pratica o evangelho? Ou você visita ou frequenta a igreja evangélica? São duas coisas completamente, posso falar, antagônicas. Nada a ver uma coisa com outra. Frequentar uma igreja dita protestante evangélica ou não vai dizer quem você é. O que você faz diz o que você é. Faz sentido, amém ou não amém? Então, aqueles homens, eles sabiam o risco que estavam correndo. Ele já fazia muitos anos, Jesus tinha morrido, e eles estavam ali dizendo: existe um Deus, existe um Senhor que morreu, ressuscitou e está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. E pregava o evangelho, correndo o risco de morrer. Só que o que fazia eles serem chamados de cristão não era dizer que era cristão, era o que eles faziam com as pessoas, diziam: ele é cristão. Só que hoje é bonito ser chamado de cristão, mas naquela época isso era pejorativo. Cristão, na verdade, embora para nós no português é maiúsculo, cristão, né? Mas no original, cristão é pejorativo, é meio que querendo ofender assim, e é no diminutivo. Você olha para João assim, diz: ó, um Marcelinho. Deu para entender? Olha para Tiaguinho. Eu cheguei na casa do meu irmão semana passada, quando eu encostei o carro, que eu saí com o Tiaguinho no colo, a vizinha correu e disse: é a cara do pai. A mãe carrega 9 meses, mas é a cara do pai. E o pai fica, né? Isso é verdade. É o pai todinho. Como quem diz assim: se soltar na matriz, todo mundo diz: rapaz, isso é filho de Tiago. Porque parece. É assim ou não é? Então,
quando dizem assim, é cristão, quer dizer, parece com Jesus. É um cristão, queria dizer, mas um cristinho, tem Cristo, tem um cristinho, imitador dele. Então, ser cristão é ser conhecido como imitador de Cristo. A pergunta é, você, no dia a dia, tem sido conhecido como imitador de Jesus? No seu trabalho, na sua escola, na sua casa, com a sua mulher, seu marido. Você tem sido as pessoas quando olham para você dizem assim, rapaz, tu era diferente, mas tu agora está muito melhor. Ou diz assim, minha filha, rapaz, nem parece que é crente. Tu não é crente? Porque às vezes tem um enviado do cão que é usado para dizer isso, né? Tu não é crente? Para tirar a caba do eixo, né? Mas às vezes o enviado do cão é usado por Deus para dizer assim, tu não é crente? Para você parar e fazer uma autoanálise, rapaz, é mesmo. Então, seguindo o texto, a Bíblia diz que no versículo 29, diz assim, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudessem socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Versículo 30, e o que com eles, com efeito, fizeram, enviaram aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Sabe o que isso aqui o texto fala? Levantou-se um profeta e disse, vai ter fome. Mas sabe o que aconteceu? Depois que esse profeta levantou, e aqui antes que eu fale do que eu li agora aqui, eu quero que você entenda que existe profeta, vai ter igrejas, denominações genuinamente evangélicas, como vocês entendem, que vão dizer assim, não existe mais profecia, não existe mais profeta. Pega um texto isolado, sem contexto e diz isso. E fala uma verdade misturada com um engano. Porque na verdade o último profeta que foi usado como profeta na terra para ser boca de Deus para um povo, para anunciar algo que seria escrito, foi João Batista. Diga assim, o último profeta foi João Batista. Foi maior do que todos os profetas. A Bíblia diz que Jesus falou, nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Terminou ali, Natan. Só que isso não quer dizer que o Espírito do Senhor não iria continuar derramando da porção do seu Espírito com o dom de profecia. Ser profeta é uma coisa, ter o dom de profecia é outra coisa, amém ou não amém? Só que isso muita gente confunde. Não toca no vaso não, porque o vaso é profeta, já viu? Ai de ti se tocar num vaso de Deus. Quando você vê em alguma igreja, algum irmão falando para não tocar, para não sei o quê, é ungido do Senhor, não toque que é ungido, pode ter certeza, tem uma safadeza escondida. Tem pecado. Isso é para intimidar. Olha, não julgue não, porque está julgando. Deus vai pesar a mãos. Como é? A Bíblia diz que eu tenho que provar a profecia, eu tenho que julgar a profecia. A tua vida é contigo e Deus. Agora o que tu está falando, eu tenho que ver se bate com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Só que tem um extremo, tem aquele que toda palavra que vem profética, ele diz, sei não, porque olha para a vida do vaso, vê que é reta feito um anzol, e diz, não pode ser de Deus não. A vida do cabo é errada, aí Deus usa ele em profecia, aí o cabo, não pode ser de Deus não, porque esse cabo aí, menino, eu sei dos negocinhos, pode ser de Deus não. Mas ele pega em bomba, deixa de receber a palavra de Deus, porque ele está jogando o profeta, não a profecia. O profeta é carne, pode ser que venha besteira até da carne e do que ele fala, é verdade. Por isso é importante você conhecer a Escritura para julgar pela reta justiça que é a palavra, amém ou não amém? Mas naquele momento levantou-se profeta, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha acabado, levantou-se profeta. Deus ainda tem profeta na terra, Deus ainda fala do profundo, do escondido. Eu estava hoje visitando um casal de irmãos, e ele estava hospitalizado, mal aceitou Jesus, veio a pandemia, em meio à pandemia ele caiu da moto, é capaz de ele estar até assistindo agora, e ele me contando que ele no leito do hospital, Deus usou um irmão lá para falar um monte de coisa no seu coração, ele disse que a lágrima descia na hora, porque Deus ainda revela o profundo e o escondido do coração. Só que a mulher dele foi passar uma noite com ele lá,
E Deus usou para ela também e disse: olhe, tem um trabalho para você. Eu quero você trabalhando na minha casa, na minha obra. E deu-lhe uma pressão, que ela disse: pastor, eu levei uma pressão de Deus. Eu digo: é Deus mesmo. Foi Deus mesmo. Deus falou, porque eu conheci o Evangelho, mas Deus está cansado de gente que conhece e não quer trabalhar, irmão. Tem gente que está ficando obeso de informação bíblica. Está quase gorfando de tanto que ele conhece a Escritura, mas trabalhar que é bom nada, ele dá trabalho. A Bíblia diz: trabalhe, ele pensa: é para dar trabalho, vou aperrear. Não, irmão, não é para trabalhar, é para servir, é para cuidar um dos outros. É importante que você entenda que Deus quer usar a tua vida muito mais do que você acha que Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você muito mais do que você imagina. O profeta se levantou e disse: vai ter fome. Só que aqui eles não estavam na Judeia mais não. Aí o povo, os crentes que não eram judeus, que não receberam a mensagem dos judeus, porque os judeus não quiseram pregar, sabe o que eles fizeram? Veja como Deus trabalha. Os que não eram judeus disseram: ei, vamos se levantar, vamos levantar uma oferta para mandar para a igreja lá em Jerusalém. Deus faz com que você, que por algum momento não foi ajudado, quando poderia e precisava ser ajudado por pessoas que podiam, Deus faz que venha tempo bom na sua vida, para que no momento oportuno você seja um canal de bênção para aquele povo. Em vez de ficar cantando: tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel, é quase: a minha vingança hoje tem sabor de mel. É quase vingança, né? É um hino que era para ser proibido cantar na igreja, porque suscita o que tem de mais podre no coração de um crente, que é querer estar numa posição melhor para que os outros vejam. Fulano vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu pegar, vai ser pau. Deus vai me vingar. Sim, irmão, Deus falou que dele é a vingança. Amém ou não amém? Só que a Bíblia diz que quando pegaram Estevão orou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando estava na cruz, disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aí os crentes: Senhor, bota para torar, Jesus. Bota para torar, abre cova, desce cova. Eu não entendi que evangelho é esse não, irmão. Senhor, mostra que eu sou teu servo. Que Senhor é esse? Pelo menos na Bíblia eu não vi não. Amém ou não amém? Chega, fica em silêncio, povo. Você lembrou de alguma coisa, não lembrou aí? Porque a Bíblia que eu estou lendo aqui, ela diz outra coisa. Ela diz que os gentios que receberam a palavra, que não foram ajudados pelos judeus, quando estavam com condições, cada um, ninguém só dê tanto, não, cada um conforme podia. Aquele que recebia 1.000 de salário, disse: rapaz, eu vou pegar aqui 200, manda lá. O outro que recebia 1 milhão, aí ele disse: rapaz, eu vou pegar aqui 100 mil e vou mandar. Manda lá, manda entregar aos velhinhos que são mais sábios, os anciãos, entrega lá, e eles vão compartilhar. Barnabé pegou a oferta todinha e levou. Quem mandou? Foi o gentio que mandou. Glória a Deus pela vida dos gentios. Irmão, vê que evangelho tremendo. Só que o texto não para por aí. Há uma mistura entre o capítulo 11 e o capítulo 12, e a gente vai seguir, eu não vou ter como ler o texto todo, mas no capítulo 12, conta que Herodes se levanta, depois de tudo isso, e manda prender Tiago, apóstolo Tiago, meu xará, e para fazer a festa dos judeus, para alegrar o povo judeu, arranca a cabeça de Tiago. E logo depois, porque o povo se alegrou, ele disse: pronto, manda pegar Pedro agora. Pegaram Pedro e prenderam Pedro, o apóstolo que foi separado por Deus para ser aquele que
lideraria o povo de Deus. Pedro foi preso, a igreja se escondeu por tudo que podia, porque grande estava sendo a perseguição, e não era perseguição, é outra coisa que eu tenho que falar aqui, irmão. Quando estou sendo perseguido, pastor, o que foi que houve? Não, porque estão falando mal de mim. Meu Deus do céu. Entendeu o evangelho, entendeu? Não, porque eu passei e não me deram oportunidade. Estou pensando em ir para outra igreja. Vá, meu irmão, vá antes que eu peque mais, que eu já pequei agora quando você falou já. Dá vontade de dizer assim, entendeu? Porque quer comparar perseguição bíblica, perseguição que hoje acontece do mesmo jeito, basta você ver na internet, porque na Globo não vai passar não, a Globo é perseguidora do evangelho. Eu e você somos safados, porque assistimos a Globo. Ela bota para torar no evangelho em crente. E você está lá assistindo, dando dinheiro e audiência, bancando aquela safadeza. Cadê que passa? Jornal Nacional, na Síria, arrancaram a cabeça de 50 crentes. Não passa. Na Jordânia, destruíram uma igreja que descobriram e mataram 100 e poucos cristãos, queimados dentro da igreja. Cadê que mostra? Ou será que não é relevante? É relevante. Relevante é o que tem interesse para eles. Mas fazer algo, dizer isso, é anunciar o nome de Jesus em rede nacional. Eles não querem. Entendeu, irmão? Amém ou não amém? Pedro foi preso. E depois que Pedro estava preso, a Bíblia diz que Herodes mandou colocar, preocupado, porque sabia que quando botaram Jesus morto no túmulo, colocaram soldados para ficar lá, mandaram tampar o túmulo, botaram aquela coisa todinha, ainda assim ele ressuscitou e saiu. Aí botaram Pedro preso. Quando prenderam preso, colocaram 4 guardas, 4 equipes de guardas, de 4 pessoas. Priscila sim, colocaram 4 lá na porta, 4 no meio do caminho, 4 mais aqui, 4 na frente da jaula. Da cela, jaula é para animal, né? Eu acho que é, na cela. Aí Pedro, porque Pedro antigamente era valente. No dia que no Getsemane, Judas entregou Jesus, que pegaram Jesus, Pedro puxou a espada, meteu na cabeça de Malco, Malco desviou, pegou na orelha de banda, arrancou a orelha dele. Ele queria arrancar a cabeça, amém ou não amém? Jesus disse, espera aí Pedro, se eu quisesse que me defendesse, eu rogava ao Pai, Deus mandava legiões de anjos, milhares e milhares de anjos me defender. Foi lá embaixo, pegou a orelha, tirou a areia, botou aqui na coisa e colou, tal, e Pedro ficou estatalado com o gente. Dali para frente, Pedro não era mais valente não, Pedro agora era crente. Aprendeu na prática com o Senhor. E ali, vocês entendem por que aqui na igreja eu não fico dizendo assim, pare de beber, viu? Pare de fumar, viu? Não. Eu prego a palavra e confio que o Espírito Santo vai convencer você do que é certo e do que é errado. Amém ou não amém? Porque todo mundo sabe o que é certo e errado, irmão. Ou não sabe? Prostituição é certo ou errado? Cachaça. Homossexualidade. Adultério. Errado, todo mundo sabe que é errado já, irmão. A gente fica insistindo de safado. Porque a gente quer ajeitar por fora. A gente tem que pregar a palavra. E o Espírito Santo convence eu e você do pecado, da justiça e do juízo. Amém ou não amém? Jesus andou com Pedro 3 anos e meio. Nunca disse assim, ei Pedro, tu não é crente? Apóstolo, está armado, é? Para que essa espada? Não, Jesus deixou ele à vontade, confiando que em algum momento alguma coisa ia acontecer e o Espírito iria convencer ele do que era errado. Aí Pedro tranquilo. Pedro naquela vez que foram prender Jesus, ele quis matar um cara. Quando prenderam ele, ele foi caladinho preso. Leve, não tem bronca nenhuma. Prenderam Pedro. Quando Pedro estava preso, colocaram 4 lá na frente, 4 aqui, 4 aqui, 4. 16 soldados para guardar Pedro. Desarmado, 16 homens para prender ele. Mas a Bíblia diz, no capítulo 12, que quando chegou certa hora, um anjo apareceu no meio da prisão. Diga assim, um anjo apareceu no meio da prisão.
Irmão, esse anjo representa Jesus. Anjo significa mensageiro, é aquele que leva a mensagem, é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que leva algo de Deus. E esse anjo apareceu em meio às correntes. Quando eu li isso aqui, eu senti assim: eita, Deus está querendo me ensinar que no momento certo vai raiar a luz e cadeias que estão escravizando o crente vai cair por terra. Não vai precisar dizer assim: olha, não venha mais não, só venha quando for liberto. Não, venha para a igreja, do jeito que você está, venha. Se alguém falar, deixe para lá, venha para a igreja, venha ouvir a palavra, seja crente, busque o Senhor, e no momento certo a luz vai raiar e as correntes vão cair, amém ou não amém? A Bíblia diz que o anjo chegou como um raio, e tocando, versículo 7, a Pedro no lado, o despertou dizendo: levante-se depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. E a Bíblia diz que o anjo disse: se vista, bota a sandália no pé e vamos embora, me segue. E saindo, versículo 9, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Irmão, naquela hora, quando o anjo entrou na cadeia, ninguém viu. Os homens estavam dormindo e continuaram dormindo. O anjo entrou na cadeia, abriu as celas todinha, tocou em Pedro. Pedro acordou-se. Só que Pedro levantou, botou a capa, botou a sandália nos pés, saiu andando, o anjo na frente, ele atrás. As portas que estavam fechadas começaram a se abrir, porque o anjo entrou de porta fechada, mas para sair as portas tiveram que se abrir, porque o anjo é anjo, Pedro é Pedro. Você tem que entender que tem coisa que Deus vai fazer que você não pode fazer. Mas se tiver que você fazer, Deus vai dar uma ajudinha necessária para que você faça. Na hora de passar por portas fechadas, se Deus quiser, basta uma palavra e as portas vão se abrindo. Já viu? Quem aqui estava numa situação que não tinha jeito, de repente deu jeito para aquela situação? É Deus dizendo assim: quando eu quero, eu abro porta e ninguém fecha, ponto final. Pedro saiu e viu o povo dormindo, como que assim: não vão acordar não é? Não vão ver não é? Só que Pedro achava que estava tendo uma visão. Era tão maravilhoso o que estava acontecendo que Pedro não acreditou que era real, que era... Ele pensou que era uma visão, que era um sonho, que era algo desse tipo. A Bíblia diz que quando ele saiu, Pedro vai para a casa de uma irmã Maria, a Bíblia diz. Desde que mundo é mundo, sempre tem uma irmã chamada Maria, né? Irmã Maria, né? Quem conhece alguma irmã Maria? Dona Maria, né? Você não sabe o nome, é Dona Maria, né? Normalmente é a irmã Maria. E a Bíblia diz que Pedro saiu e foi direto para a casa da irmã Maria. E quem é essa irmã Maria? A irmã Maria era mãe de João, de sobrenome Marcos. E por que eu estou citando João e Marcos? Porque na verdade João e Marcos é o mesmo. João Marcos, não os apóstolos, entenda. Este João nem era apóstolo, nem era esse João aqui, João Marcos, era aquele que posteriormente ia escrever o Evangelho de Marcos. A Bíblia diz que Pedro saiu e foi para a casa da mãe de João Marcos. Mas o que me chama a atenção é que o texto fala que os irmãos continuavam orando por Pedro. Diga assim: oravam por Pedro. O texto faz entender, quando eu e você ora por alguém, ora por uma causa, Deus ouve a oração. Diga assim: Ele ouve a oração. Só que às vezes acontece o que aconteceu aqui, eu vou mostrar para vocês. Pedro chegou na porta lá e bateu. E os irmãos estavam fazendo o quê? Diga assim: orando. Estavam orando. De repente Rebeca se levantou lá no meio, a menina, e foi lá abrir a porta. A menina chamava Rod, parece. Era Rod. Por que Rebeca? Porque eu me lembrei dela na hora. Pelo que aconteceu. Vocês vão entender. Quando chegou lá, Rebequinha, Pedro batendo na porta e ninguém chegava. O cara tinha saído da cadeia, numa bronca, olhando para lá. Imagina Pedro: misericórdia, cadê esses irmãos? Pelo amor de Deus. Não tem quando o cara está com uma prisão não, está com uma diarreia, já viu? Está no meio da rua. Aí o intestino vai dizer: estou aqui. Já viu?
Aí depois o intestino começa a fazer uma ligação com a sua pele, começa a avisar, avisa aí pele. Aí os cabelos começam, aí começa a arrepiar por aqui, estou aqui, né? Eu imagino Pedro mais ou menos assim na porta, misericórdia, abre pelo amor de Deus, porque senão o anjo vai ter que vir de novo me soltar. O povo, né, doido para pegar os crentes, aí estava lá, de repente veio uma menina e disse, quem é? A porta fechada, em vez de abrir, né? Ela disse, quem é? Aí Pedro disse, sou eu, Pedro. Aí a menina, glória a Deus, foi lá dentro, deixou a porta fechada. Pedro, ei menina, vem cá, abre aqui. A menina, em vez de abrir a porta, foi lá dentro. Está escrito isso, depois você lê. Me lembrei de Rebeca na hora. Ei menina. Aí os irmãos orando. Aí a menina chega, ei pessoal, Pedro está aí na porta. Como que, se fosse eu acho que eu tinha sido aquele que tinha levantado e tinha, ô menina, tá vendo que a gente está orando não? Tu não tem o que fazer não? Vai catar o que fazer, vai. Oxe, menina, ele está na porta. Aí alguém disse, não é Pedro não, Pedro está preso, é o anjo de Pedro. Porque naquela cultura eles achavam que cada um tinha um anjo que parecia com uma pessoa, deu para entender? Mais ou menos assim, Tiago tem um anjo, só que é um anjo mais galego, que é mais glorioso, deu para entender? Uma luzinha por cima assim, parecia com ele, só que meio assim. Eles tinham isso era a crendice de alguns deles assim. E quando ele disse, não é Pedro, menino, não é Pedro, Pedro está preso, é o anjo dele. Aí ela parou e foi lá de novo. Quando ela foi lá, abriu a porta. Quando abriu a porta, fosse eu dizendo, ô menina, tu tá... fumasse maconha, foi? Tu tá doida? Uma pressão dessa aqui, já arrancaram a cabeça de Tiago, e tu me deixaste na porta plantado. Eu acho que eu entrava na carne na hora. Quem entrava comigo? Pelo amor de Deus, tem coisa que acontece que tem que estar na Bíblia para a gente acreditar. Não é não? Aí Pedro entra. Só que o que me chama a atenção, eles estavam orando para quê? Para quê? Para Pedro ser liberto. Vê que falta de bom senso espiritual, para não dizer outra coisa. Eles estavam orando de portas fechadas. Deus! Aquele pentecostal. Olha Deus, o irmão Pedro está preso. Mas tu sabes onde ele está, Senhor. Tu podes mandar o anjo passar pelos 4 caminhos, onde estão os 4 guardas de cada um, 16. Tu podes, Senhor, abrir aquela porta, levantar Pedro, trazer Pedro, passar pelo meio do povo e ninguém vem. Tu podes, Senhor. E Deus diz assim, eu posso e vou fazer. Senhor, tu podes fazer com que ele saia e só lá fora ele perceba, Senhor, que não é uma visão, que é verdade o que tu tens feito, Senhor. Aí o Senhor daqui de cima, rapaz, não só posso, como eu já fiz. Ah, Senhor, tu podes, nós estamos aqui, a tua igreja está orando, porque cremos no Deus que pode tudo, que não há cadeias que ficam. Naquela época eles cantaram, não há ferrolho, eles cantaram lá. Nem portas que se fechem diante da tua voz. Aquilo é profeta, esse não é profeta, né? Não é bíblico. É Pedro, está lá fora. É não, menino. Gente, tu não estava orando. Às vezes a gente está orando a Deus por algo. A gente crê para orar, mas não crê para receber. Diga assim, eu creio para orar, mas creio mais ainda para receber. Aquele povo estava crendo tanto que estava orando, mas só cria para orar, para receber não. E eu me lembro que um dia, numa cidade muito sertânica, não sei se a palavra é isso, muito sertaneja. Existe a palavra sertânica, eu acho que eu inventei agora. Hã? Sertânia, né? Sertânia. Aquela que o chão é rachado, não tem? Que o calango passa. Muitos anos sem chuva, muito tempo, mas tinha os crentes lá, aquela coisa todinha. De repente os irmãos disseram assim, vamos fazer no culto, rapaz, vamos fazer uma vigília, vamos para o monte orar no monte. Tem crente que gosta de orar no monte, eu já orei muito no monte, mas cuidado com o monte, viu? Não é esse monte não, outro monte.
foi orar no monte. E quando chegou lá em cima no monte, quando se arrumaram para sair, de 10 horas da noite para fazer uma vigília, para chegar na igreja, lá no monte, máximo de 11 horas, e passar a noite orando no monte. E todo mundo saía a patotinha dos crentes andando pela rua e ficaram na frente, marcaram na frente da casa da irmã fulana de 10 horas. 10 horas saiu todo mundo das casas, estava lá, e só uma menina dentro de casa. Aí a mãe, bora embora, menina! Vem-te embora, já vou! Vem-te embora, menina! Já vou! E eles iam orar para que Deus abrisse as comportas dos céus. Eu acho que não era, abre as comportas do céu, viu? Faz chover. E eles estavam preparados para ir louvar, para ir cantar, clamar ao Senhor, para que Deus mandasse chuva. E todo mundo lá na frente e só a menina lá dentro. De repente a menina sai, depois de atrasadíssima já, correndo, chega, estou indo manhã, com guarda-chuva na mão. Aí a mãe, ô menina, para onde é que tu vai com esse guarda-chuva? A gente não vai orar para chover? A única que estava crendo era a menina. Ninguém estava crendo. Quantas vezes nós não estamos na mesma situação? Estamos pregando o evangelho, estamos orando para acordar, orando para dormir, orando para comer, mas não estamos orando para crer que vamos receber o que estamos orando. A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. O Deus que manda anjo abrir correntes, abrir celas naquele período, é o mesmo Deus que ainda abre porta no tempo de hoje, que liberta, que transforma, que cura, que faz o que tem que ser feito. Glória, glória e glória. Amém ou não amém? Para terminar, o texto fala que quando se passa aquele dia, Herodes descobre que Pedro havia fugido. E Herodes, muito bonzinho, chama os soldados. Porque Herodes estava ansioso. Diz a palavra, mostrava mais ou menos assim. Estava ansioso em botar para torar em Pedro, na frente de todo mundo, para alegrar o povo. Porque tem gente que se alegra até nos dias de hoje com o sofrimento de outrem. Não é assim? De outro. Então tinha um povo que estava ansioso. Herodes já tinha informação, para amanhã tem festa, porque tem crente que vai apanhar, vai morrer. De repente o rei anuncia que o negócio desse ia acontecer. Quando chega no outro dia, cadê? Mas deu certinho, todos os soldados morreram. A Bíblia diz, e Herodes mandou fazer justiça. Imagina, justiça é na lei de Lampião. Arranca de cabeça dos soldados. Morreram. Só que logo depois, Herodes ia fazer uma festa, ia apresentar aquela coisa todinha. Herodes vai em momento muito animado, chega diante das pessoas, e ele era muito erudito, e ele chega diante das pessoas e dá uma palavra, uma palavra aquela muito eloquente, e quando ele termina, dá uma palavra que prende a atenção de todo mundo, que eu gostaria de muitas vezes ter esse tipo de... Quando ele dá aquela palavra, o povo diz, eita Herodes, aí quem falou não foi eu não, foi Deus que falou, isso aí falou como... Ele não é homem não, ele é um Deus. Olha, o rei, que estava ali para poder fazer o que era para agradar a Deus, começou a fazer tudo que não era para agradar, ainda por cima levou o nome de Deus. Só que Deus espera. De vez em quando, João, tu que é pregador do evangelho, se liga no que eu vou dizer agora. Talita, Rayane, Priscila e outros que vão se levantar como pregador aqui, amém ou não amém? E pregadora, amém ou não amém? De vez em quando vem em nós, em mim, nunca vai acabar isso. O diabo sempre quer que a gente receba, como sempre falou meu pai, os louros, né? Os louvores. É diabo. E de vez em quando a gente vai pregar, e é bom que aconteça essas coisas como de hoje, que eu nem sabia que ia acontecer, que eu ia ter que pregar num tema, eu disse, eita Jesus, aí o cara vai lá para dentro, Senhor, tem misericórdia de mim, porque de mim não tem de fato nada, eu não sei nem o que o texto vai dizer. Bora ler, a gente começa naquela, tu sabes tudo, tu pode tudo, glória a teu nome, louvado seja o teu nome, e o cara fica pequenininho, aí o Senhor vai aparecendo, vai engrandecendo, amém, amém? Vai falando, vai mostrando. Só que Herodes não fez isso não.
Herodes deu uma palavra para o povo judeu. E o povo disse: rapaz, isso não pode não, isso é um Deus. Essa fala é a fala de um Deus. Qual era o dele? Ei, Deus não. Deus aqui é ele. O Deus aqui, sabe o que a Bíblia diz? Veja como é forte isso. Versículo 22 do capítulo 12. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante. Vou ler o 21, melhor. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Olha para isso. Só porque não deu glória a Deus, sabe o que aconteceu? Os bichos começaram a comer ele de dentro para fora, de baixo para cima. Na hora, ele foi comido de bicho na frente de todo mundo, só porque não deu glória a Deus. Só para não ficar naquele silêncio, diz assim: glória a Deus. Glória a Deus. De novo, glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte agora. Ele recebeu glória e ficou calado. Em vez de pegar a glória, bater no peito, matar e dizer: toma, Deus, é tua. Não, é a glória de Tiago, é minha. Vai pregador, vai cantor, vai mídia, recebe glória. Vai. Toda honra, toda glória e todo louvor é para dar o nome do Senhor Jesus. E olha que era um rei, imagina aí tu que não é rei. Comido de bicho, porque não deu glória a Deus e expirou. E a Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Um dia o pregador subiu. Aqui você não vê muito isso não. Pode ser que aconteça, irmão. Que a gente já sabe que é germe de Jacó. A gente já sabe que a Bíblia diz que Deus lembra que a gente é pó. Não é nem terra, é pó. Pó é aquela partícula bem pequenininha que você não consegue ver. Só milhões de partículas juntas você consegue ver uma. Mas ali são várias. Pó, você e eu somos nada. A terceira pessoa depois de ninguém. A gente já sabe, mas tem ambiente religioso, e acontece muito isso, na televisão muitas vezes também, que o cara vai pregar, ele parece que é o próprio Jesus encarnado, e ele sobe, e aconteceu que um dia um irmão chegou para pregar, e no mesmo ambiente que tem esses irmãos pregadores assim, também tem homens de Deus com o pé no chão, com a mente em Deus, amém ou não amém? O irmão foi pregar e subiu, e muito exército, muito eloquente, subiu muito assim, e a igreja, aquele silêncio. Aí ele arrasou, desceu todo miquinho. Sabe como é miquinho, né? Xoxo. O pastor chegou para ele, pastor velhinho, disse: meu filho, se você tivesse subido para pregar como você desceu, o negócio tinha sido diferente. Outra vez eu me lembro que, num caso como esse de hoje, por exemplo, irmão, não tem, eu não tinha preparado, não me sinto culpado por isso. Se me colocar para pregar em qualquer lugar, eu vou pregar, agora vou pregar a palavra, não me dizer tem que citar o texto, é complicado, não, o cara pega assim, pá, prega aqui, vai indo, vamos embora. Só que a gente chega ali atrás, Jesus, eu não sou, eu não tenho, eu não posso. Agora tu tem e tu pode, vem, manda alguma coisa. Aí chega aqueles irmãos que chegam no ambiente para pregar e começa, tem fogo aí, tem fogo aí. Aí começa a animar a torcida, viu? Animador de torcida da igreja. Tem fogo. E eu me lembro como se fosse hoje, eu ouvi essa história do pastor, que eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas ele foi pastor aqui em Vitória de Santo Antão, na Assembleia de Deus, e tem fogo aí, e a mocidade, glória a Deus, e tem fogo aí no prelúdio, tem fogo aí, não sei o que, glória a Deus. Aí virou para o pastor assim, tem fogo aí,
pastor disse, tem não, fumo mais não. Cortou na hora. Pá. Outra vez um homem muito sábio, pregador do evangelho também, manso, não fala feito eu assim, feito louco não, feito doido não. Fala muito calmo, muito assim. E Deus usa o doido e o que não é doido, né? É a minha não é? Deus usa o manso e o agoniado, não é assim? É a multiforme graça de Deus. Esse irmão disse que um dia ele foi pregar, ele pastor, foi pregar, rapaz, aí não tinha palavra. Tem dia que não tem a palavra, tem dia que o louvor, a gente vai louvar e é só daqui para fora, não tem? Que a gente vai, que não tem, irmão. Ó, irmão, pare de soberba, tem hora que não tem. Tem hora que você, rapaz, Jesus, tem não, manda outro, né? Tem hora que tem que fazer feito Moisés, Senhor, eu estou gago, eu não consigo, manda outro no meu lugar. Aí o irmão foi pregar, ele pastor e o pai dele pastor, agora um pastor muito antigo, muito cheio do Espírito Santo, muito sábio, muito manso. Aí quando terminou, foi aquele culto que ninguém entendeu nada, que ninguém sentiu nada, porque tem culto que você não sente, mas entende, né? Tem culto que você entende, mas não sente, tem culto que você nem entende, nem sente, aí é bronca. Não é não? Aí quando ele terminou, pegou a Bíblia, pastor de muitos anos já, aí o pai dele olhou para ele assim e disse, meu filho, isso aí é feito enfermeiro no começo da profissão. O que é? Não pode ser assim não. Estou entendendo não, pai. O enfermeiro quando termina e começa a praticar, o cara vai fazer um exame, dá o braço, e ele fura uma, fura duas, fica procurando a veia, e quanto mais procura a veia, mais sai furando, mas o cara fica agoniado, dá vontade de ir embora, porque não adianta ficar procurando a veia não, quando não tiver mensagem, não fica procurando a veia não, abre a palavra, ora e prega a palavra, porque a palavra faz o efeito que ela veio fazer. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer aquilo pelo qual ela foi enviada. Amém ou não amém? A palavra. Você está vindo aqui para aprender a palavra, só a palavra, nada mais que a palavra. O resto não adianta montar aqui. É a palavra. Amém ou não amém? Você pode ficar de pé? Vamos orar porque vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Temos deixado para o final do culto